Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Agibank. Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h mais 5, um meio de semana especial, a dupla Grenal enfrentando a dupla Caju. Hoje tem Inter e Caxias, amanhã tem Juventude e Grêmio. Inter e Caxias jogam no Beira-Rio e Juventude e Grêmio jogam no Estádio da Montanha em Bento Gonçalves. E claro, você vai acompanhar tudo aqui pela Gaúcha. Gimo tem a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. E ainda é a Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Atenção, senhores síndicos. Chegou em Porto Alegre a Objetiva Administradora de Condomínios. Ela nasceu em Novo Hamburgo, onde tem, assim, 90% dos condomínios na sua mão pela forma extraordinária que ela faz a administração de todos os condomínios, os cuidados, enfim, para síndicos e condôminos. Então, se você tem algum problema no seu condomínio, chegou uma nova situação, uma nova oportunidade para você. Objetivacondomínio.com.br, você solicita a sua proposta e a Objetiva vai ao seu encontro, tá legal? Bom, hoje começa o enfrentamento da dupla Grenal contra a dupla Caju. Hoje é o Inter contra o Caxias, é o Inter tentando outra vez, quem sabe chegar mais perto daquilo que propõe o técnico. Luciano Potter, o que esperar do Inter neste, digamos, grande conforto, porque o Caxias é líder também do Campeonato Gaúcho e o Caxias está invicto, né? E o Caxias tem o Lacerda e o Caxias é o Caxias, né? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo Sala de Redação, os meus companheiros de programa também. A expectativa, Pedro, é para que apareça cada vez mais a ideia, né, que o treinador tem de um modelo de jogo para o Inter. Existem milhares de modelos de jogo para ganhar. Ele vai impor um, né? Tomara que as peças que a gente tem no Beira-Rio consigam fechar. A gente quer que já apareça. Eu acho que o Caxias é um belo teste para isso, né? Pelo bom time que tem. E acho absolutamente agradável que isso aconteça agora, de início, né? Pra gente testar. É quase impossível cravar algum time do Inter, né? Só se alguém conseguir falar com algum jogador que passe pra gente exatamente isso, ou até o Miguel Ramírez. Então, mas o que se pinta aí são notícias de que algumas figuras que a gente tem certeza que serão titulares do Inter jogarão hoje, né? Fica essa dúvida no gol, que eu acho que não é um grande problema pro Inter, tem 3 bons goleiros ali. Claro que seria interessante que um dos goleiros que ganha muito, se não for aproveitado, saia do Inter, né? Pra gente ter um pouquinho mais de grana pra gastar com outros jogadores em outras posições. Mas essa expectativa, ele quer ver o goleiro que sabe mais sair jogando, né? Isso é uma das situações que ele quer, né? Quando eu falo que o Inter tá bem de goleiro, eu tô pensando no goleiro embaixo dos paus, né? Que agora o goleiro jogando com os pés é um item um pouco mais complicado. A gente está vendo que essa é uma coisa que vai acontecer cada vez mais no futebol mundial. Então, que as bases já comecem a pegar os meninos goleiros hoje, comecem a treinar isso para eles chegarem nos profissionais bem mais preparados para usar os pés, né? Isso vai acontecer, certamente vai acontecer, com menos espaço, quanto mais gente tiver qualidade. Já acontece com os zagueiros, né? Para ter uma saída qualificada. Dificilmente um dos grandes times europeus não tem zagueiros que consigam sair com a bola também, né, ter alguma potencialidade para isso. É raro, mas também tem que ser uma coisa de base. Mas, voltando ao jogo de hoje, Pedro, que comecem a aparecer ideias, que os jogadores já começam a demonstrar dentro do campo as virtudes desse modelo, que é um modelo que me agrada muito e acho que agrada quase todo mundo aqui da mesa, né? É um modelo que tem a bola no pé, um modelo que se defende com a bola no pé, que se a bola está no meu pé, Pedro, tu não vai me atacar, né? A bola está comigo, tu não vai fazer gol em mim se a bola está comigo. Então também é um sistema que serve para atacar e para defender. Então é isso que eu espero. A expectativa é que já pare. Não estou pedindo um Inter perfeito e adequado. Claro que isso é impossível e não vai acontecer. Mas que já apareçam mais peças titulares e que essas peças titulares possam apresentar pra gente o modelo que o treinador quer. Falei bonito pra cacete. Ficou bonito. Aparentemente. Parecia o Maurício Saraiva, sabe? Tipo assim, parece que eu sou comentarista, Maurício. Sabe? Parece um comentarista sério, sabe? Obrigado pela referência, seu bandido. Ficasse muito parecido com o Saraiva, assim. O Pedro, ou por outra, Denardim, deixa eu dizer pra você o seguinte, o que parece... o que Saraiva, vamos de Denardim, né? Saraiva... O que me parece é que hoje o treinador está fazendo melhores escolhas de peças. Rodrigo Dourado, Caio Vidal,
Guerreiro ou Yuri Alberto de centroavante, o Patrick mantido na esquerda. É com isso que estamos trabalhando extraoficialmente. E se você fizer melhores escolhas, a possibilidade de dar certo o seu time melhora na mesma proporção. Eu quero fazer a função, mas o meu jogador ele faz a função, ele só não faz bem. Não, se ele não faz bem a função, não adianta colocá-lo, porque o seu modelo vai dar errado, ele não está bem praticado. Então hoje, em tese, com o Dourado, com o Caio Vidal, Guerreiro ou Yuri Alberto começando, o Inter tem escolhas melhores e para fazer esse desenho propositivo que o Potter bem definiu, eu acredito que dá para fazer com as peças que o Inter tem no elenco. Se vier gente nova, Pedro, tanto melhor, mais opções. Mas com o que tem no elenco dá para jogar propondo ao invés de reagir, sim. Pois é, Diogo Oliveira, o que esperar do Inter hoje é a terceira partida sob o novo modelo? Com relação a peças, o Rodrigo Dourado, obviamente, né? Assim, com relação a escolhas, eu ainda não sei quais são as escolhas do... embora tenha as minhas preferências como analista e tal, mas a gente não sabe das escolhas do Miguel Ángel Ramírez, que ele está girando ali uma parte, né? Defesa ele está girando menos, ele vai girar bastante jogadores do meio para frente para, enfim, fazer as suas escolhas. Mas individualmente é o Rodrigo Dourado, porque se essa figura do camisa 5 armador é emblemática no modelo de jogo, do jogo de posição, e o Rodrigo Dourado é capitão do Inter, tem uma relação enorme com a torcida, sabe? Tem uma relação imensa com o clube também, terminou o ano muito bem depois de uma lesão grave que teve. Ele é o jogador para ser observado, né? Porque se ele não mostrar virtudes para fazer essa função, daqui a pouco ele está em risco no time. Não, e não é só o jogo de hoje, seja adaptado numa outra opção. Então, eu acho legal dar chance para o Rodrigo Dourado mostrar que ele pode fazer isso. Nesse jogo de posição aí, Potter, tá cheio de exemplos no futebol internacional, inclusive, de jogadores que acabam se descobrindo em outras funções. Então, ele tem que ter a chance de fazer essa função. Pois é, e aí, Leonardo, será que ele vai conseguir? Boa tarde, Pedro, boa tarde aos amigos. Olha, Pedro, eu acho difícil. Por quê? Porque o Rodrigo Dourado, e a não ser que ele surpreenda muito, ele não mostra essas virtudes que a função exige, a não ser que o Ramírez tenha mudado de ideia e aí ele esteja pensando em um camisa 5 sem os atributos que ele listou lá na primeira conversa com a nova direção do Inter. De um cara cerebral, de um cara que seja muito técnico, que pense o jogo. O Dourado não é esse jogador. O Dourado tem outros atributos que fazem dele um grande volante, que fizeram dele integrante do grupo da seleção olímpica, né, líder e capitão do Inter, né, e referência técnica. Mas eu não vejo nele esses atributos. Tem um jogador que eu até estava lendo uma análise rapidamente sobre o Busquets, né? Por que o Busquets voltou a jogar tão bem? O Barcelona agora enfiou uma goleada no Real Sociedad, que é uma sensação do Campeonato Espanhol. Porque o Busquets estava muito exposto na posição dele. Ele estava tendo de fazer a parte defensiva e a parte de distribuir o jogo. E o que fez o Koeman? O Koeman coloca o De Jong numa linha de 3 zagueiros, protege o Busquets, e aí o Busquets, inclusive, dá lançamento pro Messi fazer gol. E todo mundo aplaude. Por quê? Porque a característica dele, nesse jogo de posição que o Barcelona historicamente tem, é de ser esse pensador do jogo. Ele não é um cara que vai dar o combate, vai destruir. Ele vai criar. Tomara que o Dourado possa, vai ser uma surpresa muito agradável, porque o Dourado além de uma grande figura, é um jogador que a gente viu toda a evolução aqui de perto. Pois é, então vamos aguardar, né, essa primeira manifestação. Guerrinha, Guerrinha, tá pensando o que disso aí? Bom, Pedro, em primeiro lugar, eu acho que o Inter vai ter um teste muito forte hoje, talvez o mais forte até agora, na temporada. O Caxias me parece ser a pedra no sapato da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho. Sobre o time, eu não tenho dúvida que o Dourado tem que jogar. Primeiro, tu tem que proteger a tua defesa. Eu continuo pensando, eu sei que eu estou antiquado, que é melhor tu ganhar por 1-0 do que ganhar por 6-5. Eu não tenho mais coração de sair tomando 5-0 e tem que fazer 6 gols. Eu não tenho mais esse coração. Mas tu bota essa emoção onde, Guerrinho? Tu não faz mais amor. No futebol tu não quer mais emoção. Eu sou um jogador. Palavra cruzada é bom, Guerrinho. Eu sou um jogador. Mas esse negócio de fazer é como um cavalo entrar na reta penúltimo e tem que passar por 11. Ele vai passar por 10. Quando chegar no outro, cruzou o disco, ele perdeu. Então eu acho muito mais fácil tu ganhar por 1-0, entendeu? Sem correr riscos, do que tu tem que fazer 6-5. Primeira coisa. Uma defesa bem protegida é meio caminho andado para te atingir resultado. Eu penso assim, eu até respeito quem pensa diferente, né? Hoje o futebol mudou muito, a nomenclatura mudou esse negócio, porque o futebol é o mesmo, vai ser sempre 11 contra 11, tu tem que ter a bola e jogar.
quando tu não tem a bola, tu tem que tomar do adversário para não correr riscos e procurar fazer gol para ganhar jogos e campeonatos. Então, segue a mesma coisa. Agora, tem um vestibular para centroavante, não sei qual vai ser a opção, hoje surgiu, tem 3, né, e mais o Galhardo ainda na Step, eu não sei o que ele vai usar. A ideia de ter 2 jogadores pelo lado com velocidade me agrada sim. Eu acho que está na hora de retomar isso, não só o Internacional, mas o futebol brasileiro. Mas o Patrick tem velocidade? Não tem velocidade, tem habilidade. Então não é ele. Bom, não sei se, entendeu? Daqui a pouco tu bota ali alguém pelo lado direito para perturbar e do lado esquerdo nem tanta velocidade, mas habilidade tu não abre mão, essas coisas todas. Porque o futebol está muito chato, né? Hoje tu dá uma caneta, o cara que leva a caneta chama o advogado, quer te prender. Né? Um drible, o cara acha que é a maior desgraça da vida. Então eu acho que pelos lados do campo, onde tem espaço, é bom ter jogadores habilidosos, velozes. Por isso é uma boa retomada se aconteceu, eu aplaudo de pé. Mas eu continuo achando que um time de futebol começa primeiro se protegendo. Eu sou da escola do Fernando Carvalho. Eu gosto sempre de não levar gols. Porque se eu fizer um só, eu ganho. Mas, Guerrinha, se a bola estiver no teu pé, tu não leva gol. Como é que é? Se a bola estiver no teu pé, tu não toma gol. Se tu souber usar ela, contra. Né? Eu sei disso. Agora, não impede que tu tenha proteção e tenha a bola no pé. Não, é claro. Agora, tu tem bola no pé e não tem proteção... Daqui a pouco tu perde a bola, tu toma o gol e aí... Já era. Essa é uma discussão sempre boa de conceito, porque todo time que não for excepcional, ele tem que recorrer a este pragmatismo que é de sobrevivência. Você não tem jogadores excepcionais, não é capaz de fazer coisas excepcionais, goleie de 1-0 e seja campeão brasileiro como o Fábio Carille com o Corinthians, por exemplo. Agora, para você fazer um futebol diferente, que marque época, ano passado. Que tem o Abel também foi reativo, é verdade. Agora, toda vez que você quiser ser diferente, marcar época, ficar na lembrança das pessoas, isso será pouco. O seu título vai valer tanto quanto o outro. Eu não esqueci da campanha do Inter nem do Carille. O Palmeiras foi assim. Não, o Palmeiras joga sem a bola. Mas não é perspectiva mas, que seja Maurício, o problema hoje. Entrar pra história, hein, Bagé? Entrar pra história são raríssimos que entram, né? Claro. Mas vencedores tem todos os anos. O Caldas é vencedor da Libertadores e é tão campeão como o Flamengo de 19, Alex, que foi um time encantador. Ele é tão campeão da Libertadores como o Once Caldas. Mas era um elenco excepcional. Eu tô pegando por outro lado. Então, por exemplo, na minha visão, a chegada do Miguel Ángel, ela tá muito mais envolvida de perspectivas. Né, porque a gente entra em qualquer tipo de debate e não, mas espera aí, essa é a metodologia, foi isso que a diretoria quis, tudo bem. Quando a diretoria trouxe, por exemplo, o Eduardo Cudê, que também era um técnico que pensava diferente, que jogava de uma maneira diferente, se falou muito em que a diretoria que contratou o Eduardo Cudê queria romper, se usou esse termo, romper aquele estilo de futebol que era praticado até então pelo Odair Helman, lembram? E que era um estilo que chegou numa final de Copa do Brasil, era um estilo de futebol... o Abel para se salvar. Então, mas é aí que eu quero chegar. Na minha opinião, o Miguel Ángel está chegando com uma fartura muito maior, por exemplo, do que chegou o outro antigo técnico que tinha essa perspectiva de nunca ter trabalhado no Brasil, que era o Cudê. Olha o que a gente está discutindo, se o Patrick vai jogar, daqui a pouco, mas agora vai voltar o Guerreiro, daqui a pouco o Galhardo vai ter que ir no banco. Até outro dia, o Galhardo foi transformado de um limão numa limonada. Ele sequer era centroavante e virou em determinado momento artilheiro do Campeonato Brasileiro e foi para a seleção. Eu vejo que hoje o Miguel Ángel, por mais testes que ele tenha que fazer, ele chega num momento técnico do Internacional muito melhor. Certamente. Muito. Só, Pedro, com relação aos testes... O Abel não chegou para salvar o Inter, né? O Inter não estava caindo para a segunda divisão. Mas estava em terceiro lugar por aproveitamento. Tá ótimo. O Botafogo estava na segunda divisão. De produção. Tipo assim, não foi pra salvar o Inter. No sentido de disputar o título. Não tem ninguém. Quem é que vai pegar essa bronca aí, né? Sim. Nesse sentido, sim. Porque é complicado para um treinador, né? É que assim, eu acho que a fase de testes, Diogo, tá tudo certo, entendeu? Eu só quero que algumas peças não precise mais testar. Porque nós já fizemos muitos testes. 2 jogos. Eu já fiz muitos testes com o Rodrigo Lindoso, Diogo. Muito teste com o Lindoso. Eu já sei. Mas ele não fez. Se nós temos dúvidas se o Rodrigo Dourado consegue fazer aquilo, o Lindoso deixa eu só dizer uma coisinha, Guerrinha. Só uma coisinha, Guerrinha. Eu concordo contigo, Potter. Só que ele não fez, entendeu?
Ele não fez, eu concordo contigo, Lindoso. Deixa eu fazer não, uma tudo bem, mas o treinador, ele não pode chegar no vestiário e dizer assim, gente, é o seguinte, eu vou dar chance pra todo mundo, mas tu e tu eu não vou dar porque me disseram que não deu certo. Mas, Diogo, é uma balela essa de dar chance pra todo mundo, Diogo. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas não é deixa eu fazer uma chance pra todo mundo. Os caras têm que jogar um pouco. Se chegar alguém aqui na rádio, viu, Garrinha? Chegar alguém aqui na rádio, tá? E tiver que fazer opção por comentarista entre o Diogo e o Maurício, vai escolher o Diogo, que é muito melhor que o Maurício. Mas disparadamente. Já sabe, não precisa basta ser sensato, Maurício. Basta ser sensato. Ontem ele elogiou o Maurício, hoje está batendo. Consegue discordar do Pedro. Que bandido. Concordo, Pedro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês todos. Que maldade. Vocês acham que o Zé Gabriel tem chance de ser o zagueiro titular pelo lado direito com o Miguel Ángel? Com o Miguel Ángel, sim. Na vida real, não. O Zé Gabriel, se tu usasse outro cara, Garrinha, eu teria mais certeza. O Zé Gabriel, acho que ele pode ser titular. E o Zé Gabriel é jovem, até ele pode acontecer uma coisa na carreira dele. Agora, o Lindoso, Garrinha, eu já tenho certeza da carreira inteira do Lindoso que ele pode dar pra gente. O Zé Gabriel pode crescer, ele é jovem, jogava numa posição, foi pra zaga. Ali eu desconfio que pode acontecer alguma coisa, Garrinha. Agora, o Lindoso, eu já tenho certeza absoluta. Potter, tu é o dono tu chegou pra comandar a Rádio Gaúcha, tá? Beleza. Teu talento te possibilita isso. E aí chega um cara e diz assim, é o seguinte, tu vai comandar a rádio, tem carta branca, tu pode fazer o que tu quiser, só que esse não dá, esse não dá, esse não dá, esse não dá, esse não dá. E aí, acho que eu fui demitido. Tu nem viu os caras. Mas, Diogo, ele pode até concordar. Eu entendo que o cara vai concordar. Eu imagino, eu não consigo imaginar que ele não se informou para saber que o Marcos Guilherme fez um gol e não sei quantos jogos. Ele se informou, Pedro. Ele sabe que o Marcos Guilherme não é o bicho. Mas ele daria uns minutos e depois pedala o cara. Me parece que é isso. Ele quer controlar o vestiário, eu acho, pelo menos. A única coisa que ele sabe é com quem ele não pode contar. E eu vou te dar prova disso. Ele chegou pedindo reforços. Se ele não testou e já pediu reforços, ele sabe com quem não pode contar. Ele estava acompanhando. Ou seja, por informações, ou seja, por olhares. Isso é óbvio que ele estava. E se ele chegou e ele disse assim, eu preciso disso, disso e disso. Por que o senhor precisa disso, disso e disso? Porque o que eu tenho não serve. Então ele já tem a noção. Ele já tem noção. Não serve. Não, eu não acho que não serve. Ele quer que as contratações se encaixem no novo modelo. Ele observou o grupo dele e ele percebeu, por exemplo, eu jogo com 2 caras de lado. Na ideia anterior, o técnico anterior, o Cudê, não usava jogadores de lado e o Inter não contratou. Aí o Abel veio, buscou o Caio Vidal, transformou o Caio Vidal num jogador de lado, né, e foi exitoso nisso. Ele olha o grupo e diz, eu tenho o menino Caio Vidal e tenho o Marcos Guilherme, que a gente sabe que não vem bem. Então ele pede funções. E a única que veio até agora foi a do Palácios, de jogadores que ele não tem. Ele está observando. Estamos dizendo a mesma coisa. O volante pode ser o Nonato? Se ele pediu, é porque ele já tinha noção. Não, mas ou seja, por informação, ou seja, por ter visto. Entendeu? Senão ele vai chegar aqui e vai dizer assim, ele vai dizer para a direção assim, olha, vocês dão um tempo aí. Eu vou botar tudo para ver. E depois eu vou dizer para vocês mas tem que ir contratando, que a janela tá avançando. Não dá para deixar para contratar. O Nonato não pode ser. Agora, ele pediu para contratar centroavante? Não pediu. Não. Por quê? Porque ele sabe que tem. Claro. Ele pediu para contratar um reserva, um jogador por Cuesta? Não pediu. Ele sabe que tem. Então, ele sabe que não tem também. Por isso ele pediu. A pergunta boa, Guerra, que faz o Alex, por exemplo, na ideia de fazer testes, o Edenilson foi testado de primeiro volante e no primeiro momento ele deu uma resposta menor do que dá como segundo volante. Aí o Alex pergunta para lançar como pauta se o Nonato pode ser. Olha, Alex, o Rincon era meio atacante, o Luxemburgo transformou num dos melhores volantes que eu vi jogar. Tirou do Real e transformou em volante. Exatamente. Mas aí é um jogador superior, né, Maurício? Não, mas parei um pouquinho, nós estamos falando de um jovem, o Nonato, que até aqui não conseguiu se firmar, e o cara da mesma idade dele no Grêmio, que veio um paralelo ao outro para o seu clube, jogavam juntos, jogavam juntos, e o Matheus Henrique conseguiu se firmar. Cada um fez sua carreira. Se o Nonato não se firmou ainda, e nós reconhecemos nele qualidade técnica, não é um absurdo imaginá-lo de primeiro volante, se esse teste for feito pela ideia de um treinador que chega para fazer diferente dos outros. Eu tô pensando com o que eu tô enxergando da ideia aparentemente mais coerente com o momento que quer o novo treinador do Internacional.
Eu não abriria a mão do Dourado, mas eu não sou o técnico do Internacional. E fica muito claro que o técnico do Internacional pode até entender o Dourado como uma peça importante, mas pelo jeito ele quer fazer todos os testes, inclusive como fez com o Lindoso, como lembrou o Potter. Então, se eu tenho entre o Lindoso e o Nonato, para tentar fazer aquilo que não tem capacidade na visão do treinador de fazer o Dourado, eu não vejo muito problema daqui a pouco em testar o Nonato. Eu acho, Brajé, que antes do Nonato tem o Johnny, que está na seleção norte-americana. Sim, Mas que é parecido com o Dourado. É. Não, o Johnny ele é meia de origem, o Johnny ele era goleador no Sub-20. Mas assim, tem entrado parecido com o Dourado, quando joga no Inter. Naquela ideia da antiga do Kudê, ele era o cara que em alguns jogos ele foi transformado em 5, inclusive o Kudê o transformou em 5, ele é mais pra frente. Mas é que esse jogador dessa função, se é que ele vai seguir fiel àquilo que ele apresentou nas primeiras conversas com o Inter... Esse é um jogador parece que vai, né? Parece que sim. Ele é um jogador, Pedro, que precisa ser mais pensador de jogo. O Nonato pode ser? Pode, só que o Nonato, mesmo com o Eduardo Cudê ele teve dificuldade, o Nonato ele é um cara que ele prende muito a bola. O Nonato é um meia mais clássico, ele é um jogador que quer a bola, ele quer ter, ele toca, ele recebe de novo... Então, assim, esse cara do camisa 5 precisa ter a bola longa, a invertida, o passe em profundidade, precisa ser mais pensador. Eu vejo o Nonato com alguma dificuldade em entender, e eu percebi isso no jogo de domingo contra o Novo Hamburgo, né? De entender o que se pede para ele nessa função do jogo de posição, em que ele precisa ter uma leitura maior de jogo. Pedro, só para dizer que eu repeti o que eu disse ontem, até... Bagé, desculpa se tu já ouviu isso aí em algum outro programa que a gente faz junto, né? É um prazer. Mas assim, eu recebi como informação, tá? Essa coisa que a gente está classificando como uma fase de testes do Miguel Ramírez não são apenas testes para ver quem fica ou quem sai. Tem de tudo ali. Tem titular sendo preservado quem porque faz acabou funções. a temporada. Exatamente, tem de tudo. E também tem de usar esse período, já que é um período de começo de trabalho, para algumas peças aparecerem no time do Inter e para elas virarem mercado. Porque no banco ninguém vira mercado. E aparecendo vira mercado. Então não é só assim, eu sou o Miguel Ramírez e estou testando para ver se o Marcos Guilherme dá certo. Eu repito isso aí, eu falei até pro Diogo ontem, que eu não tinha informação de quais jogadores. Mas depois dependendo do jogador, se tu botar é pior, hein? É melhor não botar, melhor esconder. Mas nesse momento... Mas aí tu prova que não pode usar ele. Nesse também momento, serve. Não. Por exemplo, assim, sabe? Tipo assim, eu tô vendo aqui agora uma repetição do jogo do Inter contra o Novo Hamburgo. Tá ali o gol do Marcos Guilherme aparecendo pro Brasil inteiro, toda hora. Sabe? Também tem muita coisa acontecendo nesse período do Miguel Ramírez. Não é só teste para montar o meu time titular. Eu acho que ele tem o titular dele e ele não apresentou ainda pra gente. E não vai ser hoje à noite. E ele também já disse várias vezes não, ele deu uma entrevista, na verdade, depois do jogo, mas ele disse isso nessa entrevista, e antes dele o Martino Anselmo, que é o auxiliar técnico, o argentino, que uma coisa é treino, outra coisa é jogo. Ele também quer observar jogando, e ele tem um modelo de jogo, e ele quer que todos, quando você vier para essa função aqui, tem que tentar jogar assim. O Lindoso a gente sabe que não tem condições de jogar, porque na parte de construção ele não consegue, ele erra muitos passes, errou quase todos contra o Novo Hamburgo, certo? Então ele sabe disso, mas ele quer experimentar os caras ali no ambiente do jogo. É isso que ele está fazendo. O direito inalienável que tem o treinador... O Praxedes, Maurício... O Praxedes jogou todos os jogos, hein, se não me falha a memória. Este eu acho que é um jogador que ele aposta. Maurício, que eu tenho que experimentar, sabe o quê? O Aurora Gran Reserva. Manda pra nós aqui, Pedro. Olha aqui, ó. Vocês não vão tomar vinho tão bom assim, você não sabe o que é isso. Tá? Acompanhamento perfeito. Chinelagem, exatamente. Acompanhamento perfeito. Estão acostumados com vinho de garrafão. Aquele plástico ainda. Isso. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, o Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Grupo IES apresenta, conheça o novo Nissan Kicks. Solicite hoje mesmo um virtual tour exclusivo em iesanissan.com.br. A IESA tem uma novidade esse final de mês que eu vou dizer para vocês, vai ser um troço espetacular. Não vou contar agora, não adianta me espremer. Já pensou ter conta grátis com cartão de crédito e muito mais? Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos. Logo depois do intervalo comercial, Maurício Saraiva, este homem fino, que valoriza o bom vinho e toma Aurora Gran Reserva, terá prioridade. Comerciais e nós voltamos em seguida.
1h33, de volta com o Sala de Redação. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E Gimo, você sabe, né? A qualidade comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em www.zafari.com.br e nas nossas redes sociais. E a Ruder, hein? A Ruder está completando no 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência, espera fazer muito mais ainda, tá legal? Maurício Saraiva, tu escolhesse o Cabernet Sauvignon ou o Taná do Aurora Gran Reserva? Eu gosto do Sauvignon no inverno e no outono mais do que no verão. No verão gosto mais de vinho branco, mas gosto de Cabernet Sauvignon, sim, acompanhando uma massa vermelha com queijo ralado, um canelone. É uma delícia, um estrogonofe bom, fundir, que é um rodízio, né? Rodízio de fundir, senhor. Aí já fui pra fuleiragem. Rodízio de fundir que você come, você come até confessar crime que você não cometeu, um rodízio de fundir, senhoras e senhores do conselho. Isso. Olha agora, essa história, Pedro, tu vê que tu dá o tema pro Maurício e ele vai, né? Não, tipo assim, não, física quântica, o Maurício vai embora, não adianta nada. Vai que é uma loucura. A gente já fez até um quadro na época do Pianges aqui na RBS. Fizemos, foi uma delícia. Tem no YouTube, inclusive. Tem no YouTube, exatamente. Tipo assim, é exatamente isso, Diogo, o vídeo. Largava um tema pro Maurício e ele tinha um tempo. Tinha essa categoria, né, Maurício? 20 segundos. Sim. Ele tinha que completar uma ideia nos 20 segundos. E ele completou ideia sobre tudo. Tudo. Ele só rompeu um clima, só um tempo, só que apareceu a palavra sexo. Aí o Maurício falou por 10 minutos mais. Tu lembra do choque do Lazier? O Pedro Tu lembra do choque do Lazier, Potter? O choque do Lazier, o Maurício entrou no ar e começou a falar daquele curou o Lazier na hora. Não foi o desmaio do Batista. Desmaio do Batista. Foi o desmaio do Batista. O desmaio do Batista, é verdade. Tu já reavivou ele. Eu virei funk. Tava branco, né, Maurício? Eu gosto do vinho mais barato. Não, mas o Aurora é preço justo, não, né? Eu sei, mas eu gosto mais reserva, né? Reserva. Ô, Pedro, tem vinho até de R$1.000, não tem mais? Muita gente demais até. Muita gente me xingando aqui, Léo, rapidinho. Porque estão dizendo que eu estou criticando o Miguel Ramírez, ao contrário. Eu estou fazendo tudo que eu falo aqui, eu tenho a prepotência, a petulância de dizer que eu queria que ele economizasse tempo e desse mais certa a ideia dele. Porque quando ele coloca um cara que não tem a característica do jogo que ele quer, que a gente já sabe, e que já foram testados, ele está atrapalhando o jogo dele. Então eu quero que entre logo a ideia do Miguel Ramírez, ele fique 10 anos aqui, que o meu terceiro filho se chame Miguel Ángel. É isso que eu quero na minha vida. E é para isso que eu vou torcer. E vou protegê-lo. Então quando a gente fala aqui, por exemplo, assim, o Lindoso vai conseguir fazer aquela função, nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo amigo dele. Estamos abraçando o Miguel e falando assim, ó, Miguel, Lindoso não tem a capacidade. Cinco não. Não tem para destruir. Lindoso é feioso. Ele ficar 10 anos aqui é barbada. Tu fazer o terceiro filho é mais difícil. Bom, mas vamos adiante. O que a gente vai fazer? A natureza. Sim, porque eu preciso fazer amor, né, Pedro, para fazer isso. Eu sei. Como eu parei, não tem capacidade. Onde é que é a fábrica? Em Bangu? Perguntaria Bezerra da Silva. Depende do ano. O Bagé, o Grêmio deve colocar o Fernando Henrique amanhã ou ainda vai ficar no banco o Fernando Henrique? Não, acredito que ele ainda fica no banco. Pelo que eu tenho acompanhado aí de informações, ele mostrou automaticamente para o Gabeira, né, para o Alexandre Mendes, auxiliar do Renato, que ele tem condição sim de iniciar, mas ele na verdade, e aí usando muito mais até a linguagem que os treinadores, a comissão técnica, eu não estou nem botando o Renato nesse bolo, né, porque o Renato ele está acima de todos, mas o Alexandre Mendes, e principalmente lá ainda com o trabalho do Thiago Gomes, que é um cara também interessante da gente estar, que fez esse trabalho de transição de alguns meninos, é de dar aquela minutagem por merecimento, né? Agora, a gente sabe que em seguidinha os cascudos voltarão, né? Que bom que essas análises que estão sendo feitas agora, elas sejam realmente levadas em consideração, porque hoje estava até acompanhando a coluna do Diogo, e ele tratando algo que... Não, eu faço isso todo dia, né, cara? Vocês sabem que eu ainda estou sempre... A gente corre muito ao longo do dia com os compromissos, então quase não tem tempo. Então, quando eu tenho tempo, eu uso sempre para aprender. Então, estou sempre... Tá aqui, tô no lado aqui, claro que quem está ouvindo não está acompanhando, né? Mas estava aqui há pouco relendo todas as colunas. Mas brincadeiras à parte, Pedro, o Fernando Henrique ele já mostrou que ele tem a capacidade de jogar diferente até em relação ao Lucas Araújo.
Nós ficamos pedindo várias e várias vezes a presença do Lucas Araújo no time. O Lucas Araújo entrou no time e ele geralmente começa como titular, e quando o Fernandinho entra no segundo tempo, ele melhora porque ele tem um estilo diferente. Ele tem um repertório maior de jogadas, essa bola longa, não só aquela bola viciada em determinada parte do campo, mas ele tem bola longa com a perna direita, bola longa com a perna esquerda, você não sabe com qual perna ele chuta. Então acredito que ele ainda não comece como titular, mas sem dúvida nenhuma ele entrou no radar de vez do Grêmio, né? Mas aí outra vez é perda de tempo, né? Porque o Fernando Henrique, quando entra melhor o time, ele devia entrar no começo, se ele é melhor, né? Mas, não, enfim, eu também acho. Tomara que essa análise do Fernando Henrique, tomara que a análise do Fernando Henrique, ela seja válida para daqui a pouco o Grêmio não continuar insistindo na contratação desse primeiro homem. Porque o Renato ainda quer esse primeiro volante. Talvez não seja necessário, né? Mas, Bagé, o Lucas Araújo, que tem uma dificuldade de fazer, a gente vê que ele, pela complexão física, por característica, ele é um cara de menos mobilidade, tá? Do que o Fernando Henrique. Ele é mais pesadão. Ele é mais Lucas Silva, né? E mais simples. Ele é mais Lucas Silva. Ele se mexe menos. Ele é mais posicionado, né? O Fernando Henrique, ele já não é. O Fernando Henrique, eu acho que ele encaixa melhor na ideia de jogo do Grêmio, que atua com 2 volantes. É possível acomodar os dois, né, no grupo? Claro que sim, porque tu precisa de um camisa 5 em determinados momentos, para fechar ou para até mudar uma ideia de jogo. Eu acho que o Fernando Henrique pode ser uma boa alternativa para atuar do lado do Matheus Henrique. Ele começou a trajetória dele no Grêmio um pouco afoito, é normal, é menino, fazendo faltas desnecessárias. Até quando o São José ele faz uma falta na linha de fundo, o jogador está de costas. Mas, tecnicamente, a gente percebe que ele tem muito lastro para evoluir, e isso vai vir a maturidade, a hora de fazer a falta, né, a dosagem da ansiedade, isso vai vir com o tempo. Eu acho que o Grêmio está descobrindo uma boa peça. O Diogo colocou hoje na coluna dele, eu gostaria que tu externasse para os nossos ouvintes, aqueles que eventualmente não leram a 0 hora, que eu achei muito interessante a avaliação, hein, Diogo? Pedro, assim, o Grêmio busca no mercado um volante que seja mais posicionado. O Fernando Henrique, ele não é assim o mesmo padrão do Matheus Henrique, ou do Matheus Henrique e do Arthur. Ele não é um cara assim de passe curto, ele até tem mais passe longo. A complexão física é bem diferente, né? Ele é franzino em relação ao Lucas Araújo, que é super forte e tal, mas aí é bom deixar o Lucas Araújo jogar também para ver até onde ele vai ir. Só que eu entendo assim que ele não tem perda de força de marcação. Quer dizer, se ele eventualmente precisar fazer essa primeira função, no modelo mais conservador, ele faz. Ele só tem que ver isso aí que o Léo falou. De fato, eu até mencionei na coluna. Ele às vezes é muito afoito, ele faz falta além do normal. Mas ele chega, ele tem marcação forte também, né? E ele dá repertório, é muito claro. Ele entra no jogo, o meio-campo começa a andar com mais dinâmica. Ele não para um segundo, ele está sempre se mexendo. É que essa então acho subida, que ele consegue, né, aliar isso aí. E daqui a pouco, Bagé, olha, mais uma vez as categorias de base do Grêmio, e daqui a pouco evitam que o Grêmio vá lá, gaste um dinheiro além da conta e não precisava ter feito isso. É que essa subida, né, ela confronta o jogador com uma realidade completamente diferente, né? A gente está falando de um menino que o torcedor praticamente não conhecia, que ele já era chamado para a seleção sub-20 e tal, mas ele tem uma transição agora que ele vai marcar, por exemplo, caras maiores que ele. E aí a gente está falando do corpo mesmo, da compleição que a dele ainda está em desenvolvimento. Então, aquele time de bola que ele tinha para marcar o garoto da idade dele, ele passa a ser diferente agora. Então, aquela fração de segundos que, por vezes, até ele se adaptar com esse time todo, leva um tempo, né? A gente está falando de 2 apresentações dele. Então, isso também vai maturar naturalmente, né? O Lucas Araújo é o primeiro volante. Que era capitão na base, foi capitão na base, Pedro, Fernando Henrique, Maurício. O Fernando Henrique. Várias vezes foi capitão nas categorias de base, figurinha carimbada na seleção do Jardine, né? Toda vez que eu encontro aí, a gente de vez em quando encontra o Jardine, né? Agora menos por causa da pandemia, mas como ele é gaúcho, de vez em quando ele estava em Porto Alegre. Começa a falar de convocação, sempre vem o nome do Fernando Henrique. É um nome diferente para ser analisado pelo Grêmio. É que hoje, toda vez que você falar em qualidade técnica de jogador, eu vou lembrar do Lucas Ramos do Inter, que começou jogando e encantando, né, impressionando no time da transição, do início do gauchão. Este jogador e o próprio Pedro Lucas, que acaba de fazer um gol muito bonito contra o São José, o futebol ficou um esporte onde quem tem técnica sobressai, enriquece, nenhuma dúvida quanto a isso. Mas você precisa proteger a sua qualidade técnica com força física. Porque o seu marcador tanto pode ser leal, como pode ser o cara que tenta jogar você na arquibancada, no alambrado, no antigo alambrado que não existe mais. Então, se você não ficar de pé, você passa a ser o jogador que ou acerta o drible e o cara não acha você pro pontapé, ou você fica mais tempo no chão com os braços abertos do que de pé jogando. A terceira vez que isso acontecer, não é mais titular, porque o cara não consegue ficar de pé para jogar. Então, o Lucas Ramos
Este Pedro Lucas que fez o gol contra o São José, o próprio Ferreira, que já é titular do Grêmio, imagino que o Renato já reconheceu isso, eles são jogadores que precisam ainda de um fortalecimento do lado do Internacional. Praxedes é alto, Pedro, mas ele não tem caixa para o enfrentamento com o volante, esse que você gosta aí, que fica dando pontapé, ele não tem caixa para isso. Ele não tem. Ele precisa ficar mais forte para jogar o bom futebol que joga. Eu quero te informar o seguinte, o Grêmio tem um jogador que é titular absoluto no meio-campo, chama-se Matheus Henrique. Isso. O Grêmio não tem outro jogador daquele tipo assim, que é a exigência da torcida, da história, da pretensão do Grêmio, da grandeza do Grêmio. Não tem. Então, olhar o Fernando Henrique, eu acho que o Grêmio está perdendo tempo. Pedro, só uma correção. Na cabeça do Renato, o Alisson é titular absoluto do meio-campo do Grêmio. Mas na cabeça do Renato faz tempo que ele não ganha mais nada também. Tá, mas é a cabeça do Renato que manda, né? Aparentemente, pode ser que não aconteça, mas aparentemente o Grêmio vai mudar a sua forma de jogar. Se tu tá pedindo um volante protetor de zaga, tu tá abrindo mão de ter 2 volantes móveis. Então, pelo menos um deles é de posição. Esse protege, mas sabe jogar. Não, tudo bem, mas se ele protege, ele tem que ficar mais. Ele vai liberar laterais. Ele vai liberar laterais. Então, eu acho que o Grêmio vai acabar, pelo menos, pelo que se diz aí, que o Grêmio está atrás desse jogador. Por exemplo, eu sei que o Rafael Carioca sabe jogar, mas ele é um jogador que protege muito mais a defesa do que aparece na área adversária, ao contrário do Maicon. Então, isso significa mudança da forma de jogar. Vou liberar os laterais. Perfeito, vou ter um volante para segurar um pouco mais atrás, deixa os laterais fluírem. Eu acho que o Grêmio vai mudar a sua forma de jogar, pelo que o Renato está insistindo na contratação de um volante marcador. Mas o Grêmio não está achando esse volante, o Grêmio quer um volante que seja assim, um jogador que venha para ser realmente titular, aquele que desce no aeroporto. Tá? Esse é raro e caro, né, Pedro? Esse cara é raro e caro. Milhões, custa 40 milhões, que o Grêmio não tem para pagar, não pode mas pagar aí 40 milhões, mas se tu não de 31 anos. Se tu não tem para buscar o caro, então, quem sabe, tenta blindar uma situação que tu possa utilizar o que já está aqui. Alex, tu acha que lá em Santos, no sala de redação de Santos, tem a discussão se um garoto vai ser lançado ou não? Outro dia um exemplo que aqui. No Rio Grande do Sul. O Santos que eliminou. Se o velho vai entrar no time. O Santos que eliminou o Grêmio. O Santos que elimina o Grêmio goleando na Vila Belmiro na Libertadores, ele tem como um dos destaques do meio-campo um pequenininho chamado Sandri. Esse Sandri tinha sido reserva do Diego Rosa no Mundial Sub-17. O Diego Rosa, que era do Grêmio, foi vendido sem sequer jogar no profissional. E o Sandri, que era o reserva na seleção do Diego Rosa, estava ajudando a eliminar o Grêmio. O Santos lida diferente. Por isso que tem que mudar o pensamento da categoria de base do Inter e do Grêmio. Deixa eu contar uma historinha rápida. Sabendo que vão jogar. Eles vão jogar. Tu joga bola, tu vai jogar no profissional. Relaxa, tu vai jogar. Hoje é uma sorte jogar. Deixa eu contar uma história rápida. Eu entrevistei um tempo atrás o Jorge Andrade, que é gaúcho, e ele é diretor da base do Santos. E aí eu perguntei justamente isso. Escuta, é mais fácil pela cultura que o Santos tem de colocar jogadores? Ele, não, é difícil até pelo outro lado, porque eu sou cobrado de não ter jogador da base. Eu disse, mas como que não tem jogador da base? Não, porque eles não querem cara de 19 anos, eles querem de 16, 17. Tem conselheiro que cobra. Como assim? Não tem nenhum guri de 17, 16 que possa ser um novo Neymar? Então o cara de 19 é bem como disse o Guerrinha, é velho pra eles. Eles querem de 17, 16, de 15. Copa São Paulo de Futebol Júnior, não interessa. Brasileiro Sub-20 ganhar, não interessa. Interessa jogador profissional. Por isso que eu adorei ver a coletiva do Gustavo Grossi, esse cara que veio do River Plate, pra mudar isso. Tomara que venha de... Claro, a torcida reclama muito dos meninos, muito mais do que um castelhano, por exemplo. Muito mais. Muito, pega no pé, muito mais. Né? Aqui falou espanhol, tá salvo. Eu tô até sendo repetitivo nisso aí. Então tomara que mude a cultura inteira desse processo. Porque o Brasil é uma fábrica de talentos. Né? O Grêmio tá provando isso, o Santos prova isso há muito tempo. Mas né? Porque aí é aqui que nós vamos achar, Léo. É aqui que a gente vai achar um zagueiro que saiba sair com a bola. É ali que nós vamos fazer. Sim, mas é que aí tu tem que criar um modelo de jogador que o teu time de cima vai absorver. Não adianta tu ter zagueiro rebatedor se teu time tá jogando com a bola saída do chão. Mas o que eu bato sempre é o seguinte, o Santos usa a base, claro que usa.
Mas o Santos, quando ele tá com o dinheirinho no caixa, ele sai às compras. Ele usa a base quando o caixa esvazia, como no ano passado, que inclusive Todos os clubes, né? do presidente. Não, mas olha só, o Fluminense que tem uma base das mais produtivas, ele usa muito a base porque ele fez disso uma estratégia, mas porque também lá atrás com a Unimed, ele não usava tanto, ele contratava o Fred, o Deco. Agora, não, é que eu não os peguei clubes nesse usam sentido. quando a água bate no queixo. Eu não peguei nesse sentido. Eu peguei na tranquilidade que se tem um garoto da base do Santos, de saber que se ele tem qualidade, se ele é sub-17, sub-20, ele vai jogar no profissional. O Inter e o Grêmio é um cemitério de meninos. O cara ele é titular da sub-15, sub-17, sub-20, titular capitão da amarelinha. Se viesse o Carioca, se viesse o Rafael Carioca, a gente não tava falando do Fernando Henrique. Ele não veio por falta de dinheiro. Apesar de eu achar que titular absoluto chega, contrata, né? Não tem um cara de ponta do Inter, traz o Palácios. O que eu titular absoluto. O que eu cobro, mas tu não tem, né, postura, Pedro? Hein, Pedro? Se não tem. O que eu cobro é a postura que teve agora o presidente Romildo. Nós discutimos o Rafinha aqui, até eu e Potter debatemos, e o presidente Romildo veio e disse exatamente aquilo que, né, alinhado até com o que eu tinha dito. Gostei da resposta. Ele colocou a casa em ordem, só o Renato pede, mas dessa vez ele não vai levar, porque a nossa convicção é no Wanderson. Eu não vou trazer um jogador de 35 anos para 36, que é caro. Então, assim, aí o Grêmio tá adotando um projeto, é isso que eu defendo. Porque não adianta tu apostar na base quando a água bate no queixo. O Grêmio até financeiramente está bem, eu trouxe os números do balanço do Grêmio hoje, 5º ano de superávit. O Grêmio está bem, o Grêmio está pagando dívida bancária, está antecipando para não pagar juros. Então é projeto. O Inter, Potter... 38 milhões o superávit do Grêmio na pandemia, 38 milhões, imagina. Mas esse superávit, 5 anos superávit do Grêmio, ele aconteceu porque ele aproveitou a base e vendeu. Base, claro. Não vendeu nenhum nego velho. Vendeu só guri porque ele vendeu o PP, ele vendeu o TT, ele vendeu o Everton, entendeu? Pedro Rocha. E será que ele consegue mas é um mérito do Grêmio, ele forma e vende. Será que ele consegue vender o Diego Souza? Será que ele consegue vender o Alisson? É que até pouco tempo a gente olhava e quem aquecia na beira do campo era o Robinho, era o Thiago Neves, entendeu? Mas aí é um outro problema. O que faz o Grêmio? O que faz o Grêmio, Guerra? O Grêmio pega e diz, não, a partir de agora, o funil do aproveitamento da base está alargado. E o cara não tem que chegar no time de cima por tempo de casa. Não, é por qualidade. Esse negócio de botar... Esse negócio de botar o Robinho, botar o Everton, isso aí é opção do treinador, que pediu os jogadores cascudos. O treinador botou na cabeça que os meninos ainda não era a hora de aproveitá-los. E aí, como ele mandou buscar esses jogadores, ele tinha que aproveitá-los. Tá errado? Eu acho que tá. Eu sempre digo, tu só vai ter o Galo se criar os pintos. Mas aí, Guerra, o Alessandro Barcelos, quando apresenta o projeto dele e é eleito, ele bota como meta 40% do time no final de 21 da base. Isso é projeto. Aí tu tá aproveitando da base. O que eu sempre observo é que os clubes correm a base, e o Inter fez isso lá atrás, em 2002, depois de quase quando a água bate no queixo. Pedro, agora não, agora é projeto. Se o Fernando Henrique tem todo esse manancial na seleção, se ele é tão difundido pelo seu treinador... Tá. 3 convocações. Por que ele não é mais experimentado nessa hora que o Grêmio está jogando com os guris? Ele entra 20 minutos... Mas o Pedro, deixa eu tentar responder... Porque o Grêmio está aproveitando, Maurício, pergunta, fazendo... porque ele está sendo experimentado agora, só para não perder o gancho, Maurício, desculpa. Ele está sendo aproveitado agora... Não, vai lá, por favor. É porque o Grêmio, Maurício, o Grêmio implantou esse projeto. O Renato bateu na porta do Romildo e disse, eu quero o Rafinha. Não, tu não vai levar o Rafinha, tu vai usar o Wanderson. E se não der o Wanderson, tem o Felipe, que teve uma Série B, que é um menino, que é da casa. Aí é projeto. O Inter tem o projeto de, até o final de 21, 40% ser da casa. É projeto. Não é quando a água bate no queixo. Eu gosto da ideia... Eu gosto da ideia do projeto, Léo, mas eu tenho que lembrar, não sei nem se cabe o mas, talvez seja só uma vírgula. Causa e consequência, futebol e vida, tá? Tudo é causa e consequência. Por que passou a faltar meia armador de qualidade no futebol brasileiro? A culpa é do menino que não tem habilidade lá embaixo? Eu responderia que absolutamente não. A culpa é do treinador, desde a base, que cada vez foi usando menos o armador e mais o marcador.
menos o armador e mais o atacante adaptado ao meio-campo para tentar fazer a função. E aí foi nos faltando o cara que tem o tempo da bola, o jogador que hoje é raro e caro. Falta o Davi Silva, falta o Bernardo Silva, ambos do Manchester City, falta o Thiago Alcântara. Por que falta? Porque aqui no nosso futebol, especialmente no brasileiro, comparado ao espanhol, então, nossa senhora, é constrangedor. Aqui, Alex, não se forma meio armador desde a base. Por natural e por óbvio, vai faltar no profissional. Por quê? Porque na base os caras passaram a usar para ter resultado e ser campeão do Sub-18, 3 volantes que marcam mais do que jogam, e assim você vai repercutindo até o profissional. Se alguém mudar essa cadeia, eu vou aplaudir de pé. Mas aí, outro dia nós falamos aqui rapidinho sobre a fábrica de volantes do Grêmio, né? E os jogadores têm características parecidas lá com o estilo do Maicon. E até eu fiz uma brincadeira que ela é verdadeira. Prestem atenção no próximo jogo do Grêmio. Os volantes do Grêmio, mesmo esses garotos, eles pisam na bola na hora de matar a bola no estilo que o Maicon faz. Ou seja, já tem quase que um espelhamento dos caras que sabem essa característica do time de cima, né? Por falar em pisar, estou me lembrando uma coisa aqui importante. Ó, se você tem alguma dor que anda te perturbando nos últimos tempos, de joelho, de coluna, de lombar, de pé, saiba que algumas dessas dores podem ser causadas pela maneira que você caminha. E aí eu vou lembrar para você o Laboratório do Pé. Você pode fazer uma análise completa do seu caminhar e sair com uma família computadorizada perfeita para as suas necessidades. Fizesse? Semana passada todo o processo lá com e eu vou fazer essa semana Jefferson, também que eu tô caminha em cima de umas placas, né? Várias voltas assim, caminhando para ele entender exatamente a tua pisada. Aí vê que a tua pisada não é perfeita. A minha é uma pisada que ele classificou como a pisada do Messi. Que são pessoas raras que têm essa pisada, que ocupam outros lados do pé, então ele vai ter que fazer uma palmilha que adapte para os lados que eu não faço pressão para eu ter menos dores. Então foi preventivo isso aí. E aí coloca um ponto final nas dores e ganha qualidade de vida. Laboratório do Pé está há mais de 20 anos fazendo análise do caminhar. Entra no Instagram e segue @Laboratório do Pé. Ou liga e agenda a tua consulta. Laboratório do Pé, especialistas no caminhar. O telefone é 33810010 e termina com essas dores, tá? Bom, o Sala de Redação não está terminando, tá? O Sala de Redação vai fazer o seguinte, ele vai para o intervalo comercial, para as notícias, e nós voltamos logo depois, tá certo? Preciso me defender, bota na tua agenda aí, uma defesa minha. Tá bom, valeu. São 2h03. Grupo IASA, vamos juntos. Aurora Gran reserva um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos. Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Potter, o que tu queria te defender, é isso? Queria me defender de Leonardo Oliveira. Ah, bom, isso faz bem. Eu sou contra o Leonardo também. Mas por quê? Eu concordo em quase tudo, Léo. E só porque acho que a discussão é muito boa, né? A discussão é muito boa sobre pessoas, veteranos, entre aspas, né? Jogando no Brasil, né? Com as condições que apareceu o Rafinha pro Grêmio, eu, o Léo e o Romildo não contrataríamos. O que pintou aqui no programa foi uma discussão onde ele, num contrato, ganhando menos, só ganhando mais se jogasse, objetivo e bônus, assistência e tudo mais, eu traria ele porque no futebol brasileiro, um cara de 35 anos, com a habilidade do Rafinha e com a qualidade dele e com a liderança dele, ainda dá um caldo, principalmente para um grupo que está querendo trazer garotos. Ele ensina o Wanderson, Potter. Agora, por 2 milhões de reais, só o Cavani. Aí o contrato. Mas é que tá. O Rafinha não vem barato. A minha crítica a uma possível contratação do Rafinha é que a gente olha para o elenco do Grêmio e nós temos algumas certezas. Por exemplo, eu não preciso de lateral direito. Eu não estou dizendo que ele não agrega. Ele chega, ele é um cara campeão, ele é um cara que trabalhou com alguns dos maiores técnicos do mundo, inclusive com o Guardiola. Só que no momento em que o presidente Romildo usa sempre a frase, os valores assustam, em que o presidente usa uma responsabilidade para não colocar tanto dinheiro em jogo, bom, então vamos guardar isso aí para buscar um 9, para ser um parceiro do Diego Souza, para um 10. E ele vai trancar, eu ele como vai Romildo, concordo contigo, Léo. 2 milhões de reais, mas tá louco. Mas vá, sei lá, vai plantar batata. Potter. Não, tá certo. E assim, é um cara que não vem com contrato curto,
E é um cara que não vai querer contrato de produtividade, porque ele não é o Diego Souza que estava num declínio da carreira ou o Thiago Neves que tinha sido rebaixado. Mas ele tem nesse caso ele não vem, né, Léo? No futebol brasileiro, mas... Léo, olha, se o Atlético... Tinha informação que o Atlético Mineiro tinha O negado Atlético também, não né? quis, não tem outro time não para quis. pagar. O futebol brasileiro. É que o exemplo que tu usou, Potter, era o Abel Hernandes, né? O futebol Entre brasileiro pagar hoje, 500 mil pro Rafinha e 500 mil pro Abel Hernandes, paga pro Rafinha. nesse exato momento, o futebol brasileiro tem 5 times, 5 clubes que podem pagar. O Atlético Mineiro, o Flamengo, 4 diria, o Palmeiras e o Grêmio. Como nenhum deles... São Paulo. Mas o São Paulo já está devendo aí um Paulo balaio deve 12 pro Daniel. Pro Daniel. São Paulo e Pai recebe 1,5 milhão. Bom, eu vou botar 4. Como esses 4 não se interessam pelo Rafinha, pelo preço que ele custa, só tem uma solução para o Rafinha jogar no futebol brasileiro: baixar o preço. Claro. Mas evidente. Ele tem que ser adequado. É puro mercado. Aí, puro Maurício, olha só. Tu disseste, ele não vai trancar o Wanderson, ele vai ensinar o Wanderson. Tu tem razão. Mas por um ano, sim. Para o projeto do Grêmio, o que é? O projeto do Grêmio é daqui a um ano vender o Wanderson. O Grêmio teve superávit porque o Grêmio conseguiu efetuar boas vendas, teve um aumento mínimo ali de royalties, né? Se não me engano, 12%, mas o que é muito significativo, porque o Grêmio é o clube que é recordista em royalties no Brasil, que tem mais produtos licenciados. Mas o Grêmio consegue equilibrar suas contas e ter superávit em um ano em que o dinheiro da TV ele entra com uns 30% ou 40% a menos, porque o Brasileirão avançou 21%, né? O Grêmio consegue manter o superávit porque o Grêmio vende jogadores e vende bem. Então se tu bota o Rafinha ali, tu já precisa estar preparado que o Wanderson, que está pedindo passagem, que está se afirmando que pode ser tua próxima venda, Maurício, ele não vai ser. Eu concordo que o Rafinha tem Léo, qualidade mas técnica. supostamente o Rafinha é daquela qualidade de jogadores, feito o Rafael Carioca e o Douglas Costa. Vou citar só alguns que a gente não discutiu o quanto chegavam e jogavam. Se o Rafinha é desse time, é a premissa da qual eu estou partindo, e com condições financeiras aceitáveis, o Grêmio trocaria vender o Wanderson daqui a um ano por um resultado de campo mais imediato que o Rafinha garantiria. É no campo e na liderança que exerce. Não é um jogador nota 6 que vira teto para alguém. Mas ali também não é indústria, viu, Maurício? Também não é indústria para estar vendendo tudo que produz. Sim, o Grêmio também quer títulos, o Grêmio também quer... primeiro o resultado mas no campo, né? Se o Rafinha chega, não joga o Wanderson, senhores. O Rafinha chegando, seja por 500, por 400, se o Rafinha viesse por 100 mil reais, o Rafinha não vai fechar com o Grêmio para ser reserva. O Rafinha fecha com o Grêmio para ser titular. Então não joga o Wanderson. Pela qualidade. Eu entendo o que diz, Bagé, mas ele não ia jogar todas as partidas, né? Eu concordo com o raciocínio que tu está fazendo e não, mas gosto a maioria dele. ele jogaria. Gosto dele. Mas o mas assim, que ele não vai jogar o... todas as partidas numa temporada de pandemia. Quer dizer, o Grêmio precisa de outros jogadores de nível para ocupar a posição. Em tese, hoje ele tem o Wanderson, porque o Vitor Ferraz é uma incógnita, o Leonardo Gomes a gente não sabe quando vai voltar. E tem o Felipe, seria nessa pegada aí. Que fez né? uma boa Série B. O Felipe fez uma boa Série B, é uma característica diferente, ele é mais marcador. Mas o Wanderson, Maurício, ele vai te dar a entrega técnica. Ele já está dando a entrega técnica, com a vantagem que depois de dar a entrega técnica após um ano, ele pode te dar 1 ano e meio. Eu acredito que a janela dele não seja próxima ainda, ele está em afirmação. Mas o Wanderson, ao final desses 18 meses, além da entrega técnica, ele pode te deixar 20, 25 milhões de euros no cofre, até porque lateral direito, com essa característica de vigor, de chegada à frente, de bom cruzamento, é o que os europeus querem. Eles vêm buscar porque o nosso lateral... Eu vou fechar com você... Deixa eu fechar com você no seguinte. Que o Rafinha não seria prioridade para o Grêmio gastar dinheiro ou investir dinheiro, a gente bota o verbo que quiser, que ele não é prioridade porque ali o Grêmio tem um menino muito promissor, eu fecho com você agora. O Rafinha teria que ser um negócio de ocasião que ele chegasse para jogar com a experiência e a liderança que tem e a resposta técnica que supostamente dá. Se não há dinheiro para comprar todo mundo que o Grêmio precisa, melhor seria centrar o dinheiro, por exemplo, no jogador que hoje está sendo falado como sendo uma proposta, uma segunda ou terceira proposta que o Grêmio já está fazendo pelo cara, que é o atacante argentino do River Plate, o Borré. Se o Grêmio, em vez de colocar no Rafinha, coloca no Borré e traz o Borré, para ele ser um protagonista, ele fez uma prioridade correta. Quanto a isso, nenhuma dúvida. Mas que o Rafinha teria uma resposta técnica para entregar, se ele for o do Flamengo, né, Léo? Se ele for o do Flamengo, a gente está falando de um Rafinha 1 ano e meio depois.
O doutor Otávio Pilcher, que é nosso ouvinte, é otorrino de quase todos nós, ele lembra o seguinte: o Pedro Lucas é tão diferente que não recebeu uma falta nos 2 jogos que esteve em campo. Quando a bola chega, já tem destino. Isso é jogador com potencial para a camisa 10. Objetivo, e ele fala né? que independente da estrutura física, se chama futebol. Aliás, ele, o Otávio Pilcher, ele mede 1,60 m aproximadamente, 1,58 m, deve pesar 35 quilos, e foi sempre da seleção do israelita. Quer dizer, é pequenininho e bom de bola que nem o Pedro Lucas. Imagina o troço desse. O doutor está lembrando caras, Garrinha. Né? Iniesta e Xavi, Garrinha, não eram titulares para você? Iniesta e Xavi têm 1,5 m cada um. Eles são geniais, eles escapavam da falta e não tinham ombro de musculação. Mas são jogadores raros, né? Esses dois diferente do Jean-Pierre e do Pinares. Bem diferente. Iniesta e Xavi jogariam um dia depois de fazer a cirurgia da catarata, com os olhos fechados. Isso mesmo. Com olho fechado e curativo. Com curativo ainda. 1,5 m cada um. Tu vê só como o futebol é dinâmico, né? Há pouco tempo atrás nós discutíamos que o Jean-Pierre era a grande joia, né? Hoje a gente já nem fala mais no Jean-Pierre. Olha como mas ele é rápido. Ele se diz, é rápido. Tanto para o sucesso, como também para o insucesso. Colaborou com isso, né? Infelizmente é uma colaboração. E algumas colaborações que ele não esperava, né? Uma lesão muscular muito mais grave do que se esperava. Mas ele até volta bem, né? O melhor momento do Grêmio mas ele está sempre em recuperação física. Um time desorganizado, né? O Grêmio foi um time desorganizado dentro de campo. Isso também afetou o rendimento do Jean-Pierre, do Matheus Henrique, de vários jogadores. Mas ele ajudou na desorganização. Olha aqui, ó. Eu não queria deixar passar, Pedro. Só o acercinho do Tassiano, só para irritar. Fala, Diogo. Renato gosta. Não, vai lá, Pedro, vai lá, eu vou depois. Vai lá, sou eu que gosto, quem gosta é o Renato. Se tu quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC, tu tem que optar pela Facate. E quero lembrar também que estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facate. Escolha a área preferida. Tintas Queirinha, a tinta gaúcha. E para calcário e argamassa, confie na FIDA. Fala, Diogo. Não, só para lembrar que seja qual for o seu plano, Pedro, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que as categorias de base, de Grêmio, muito mais claramente, me parece, mas até do Inter também, né? O Prachetes está aí, ficha 1 agora com o Miguel Ángel Ramírez. Há pouco tempo atrás não podia jogar porque tinha 18 anos, enfim, aquela discussão que a gente tinha há bastante tempo. Cicobi, seja qual for o seu plano, Cicobi. Eu sei, Cicobi. Olha aqui, agora eu quero dizer para você o seguinte, é o assunto que eu quero colocar depois do programa. O Internacional está entregando para o técnico que está chegando um grupo de jogadores que tem qualidade e tem quantidade. Bom, no ataque, então, Deus me livre. Tem jogador ali que eu não sei como é que ele vai fazer tudo isso. Em alguns setores, Pedro. Mas em 90% dos setores. Para aí. Lateral esquerdo ele não tem muito. Tá. Como não? Lateral esquerdo tem o Léo Borges. Tem o Lucas, tem o Palácios. Não, o Palácio chegou agora, não tinha, tu vê que ele não tinha, ele teve que buscar. Não, Pedro, mas ele tem o Patrick que está ocupando a função. A direção está entregando para ele. O Internacional não tem o jogador mais importante do meio para frente em um time de futebol. O armador. Exato, não tem. Qual é a posição que joga o Prachetes? Não, hoje vocês não vão me responder, eu sei. Eu vou dar até junho para vocês me dizer a posição que ele joga. Não, ele é o terceiro homem do meio campo, Guerrinha. Hoje ele é o terceiro homem do meio campo. Mas então, o terceiro homem do meio campo ele tem que criar, ele não cria. Ele não cria. Vamos fazer um intervalo comercial e a gente vai falar disso, que eu acho que o Internacional está entregando muita coisa boa para esse treinador. Vamos ver, depois do comercial nós voltamos. Estamos de volta, 2 horas, mais 18 minutos, a última parte do Sala de Redação. Guerrinho, olha só, Lucas Vidal e Palácios. Centroavante tem 4. Caio Vidal. O Caio Vidal, Tá. Centroavante tem 4 e tem ainda o Patrick para a ponta esquerda. Será que vai faltar jogador para ele? Eu não vejo, Pedro, o Patrick como ponteiro esquerdo. Mas vai acabar sendo. Não, eu sei. Ele vai, no início, pelo menos, ele vai testar ali. Ele tem habilidade, ele é um jogador do 1 contra 1, para mim até o mais completo de todos no Beira-Rio. Mas eu acho que precisa uma válvula de escape, porque daqui a pouco o Patrick pode se lesionar, daqui a pouco o Patrick pode ser suspenso. Precisa um jogador para ficar pelo menos sobre aviso para substituí-lo. O que eu vejo que o Inter tem esse problema na armação.
O Inter tendo o Edenilson, e não pode abrir mão do Edenilson de maneira nenhuma, é um dos jogadores mais importantes do Internacional, é um dos termômetros do time. O Inter tem a bola carregada. Se o treinador pensa, e eu acho que nesse ponto ele não está errado, que a bola tem que andar, ele precisa de um armador que faça a bola andar. Porque não adianta tu fazer a bola andar de trás, entregar ela, daqui a pouco achar o Edenilson livre pelo lado direito, por exemplo, o Palácio saindo para o meio, porque aí ele vai carregar. Tu vai pegar a defesa adversária montada. Tu tem que ter o jogador da surpresa, o jogador aquele que pifa. O cara diz, mas o cara não vai fazer isso. Não, ele faz. Ele faz, ele enxerga, entrega e aí conclui. E vai ver o que acontece, se comemora ou se não comemora. Ô Guerrinha, esse cara tem no Inter. Esse cara a gente viu que tem no Inter. Ele precisa ser um pouquinho melhor trabalhado, mas a gente viu nos primeiros 3 jogos. Lucas Ramos. Mas esse já foi para trás na fila, Léo. Esse aí não vai ser aproveitado. É como o lateral esquerdo, não vai ser aproveitado. Talvez, Guerra, isso não é informação, aí é uma leitura de cenário. Talvez o Miguel Ángel Ramírez, que trabalha muito com a base e vem com esse intuito, ele esteja preparando uma estrutura de time para quando esses meninos começarem a entrar, eles entrem com mais segurança. Mas o Lucas Ramos tem essa característica, e é um jogador muito interessante, inclusive era para ele ser o titular na Copa São Paulo, e aí teve uma questão lá de extracampo, de negociação, ele renovou o contrato e ele foi banco na Copa São Paulo. Né? O Cezinha foi titular, mas era ele para ser o cara do time. Me cobrem uma coisa, que eu gosto sempre de andar no fio da navalha. Hoje é terça, hoje é quarta, né? Eu não penso na quinta. Eu penso na quarta da semana que vem já. Eu já estou pensando lá na frente. O Grenal é dia 4, é isso? Que dia é o Grenal? A 13 de abril, sim. Bom, tá. Me cobrem isso depois. O time que vai começar o Grenal é 90% o time que terminou o Campeonato Brasileiro. Pode me Como margem de segurança faz sentido, Guerra, porque se você não achou soluções, vá onde funcionou como vice-campeão do Brasil. Guerrinha, quem é que estava no banco do Abel que merece ser titular? Quem estava no banco do quê? Tirando do Abel, que acabou o campeonato, que merece ser titular. Deixa eu me lembrar aqui quem é que era o banco. Tu não vai encontrar. Vai jogar o Zé Gabriel. O Heitor eu acho que deve ser titular. Ou alguém, Heitor eu acho que deve ser titular. Eu acho que joga o Rodinei, o Grenal. Não, vai jogar o Rodinei. Eu acho que o time é Rodinei, o Zé Gabriel. O Grenal é sempre prova de fogo, né? Exato. Sim, tá, o time que eu tô... Goleiro eu não sei ainda, porque vai ser testado hoje o Lomba, parece, para ver como é que ele sai com os pés. Não, eu quero ver o goleiro com as mãos, rapaz. Eu sei que tem goleiro que faz defesa, o Vitor salvou. O Vitor deu uma Libertadores pro Atlético com os pés. Mas eu prefiro sempre que agarre com as mãos. O meio-campo, o Rodrigo Dourado vai jogar o Grenal, não tenho dúvida que vai jogar o Grenal. O Edenilson vai jogar o Grenal. Patrick vai jogar o Grenal. Do lado direito, eu acho que periga jogar, não sei se o Palácios vai estar aí, daqui a pouco pode jogar. Tá? O centroavante vai ser ou o Yuri Alberto ou o Guerreiro. Mas essa é a dúvida de luxo que o Inter tem na vida, né? Essa aí, esquerdo, meu Deus do céu. Mas assim, é que Guerrinha não tinha ninguém no banco do Abel que merecesse ser titular do Abel. Ninguém. Que acabou o campeonato. Ninguém. Então, naturalmente, o Heitor, tu acha que não? Eu acho que o Heitor. Eu acho que o Heitor é mais jogador que o Rodinei. A gente sabe até onde vai o Rodinei. O Heitor pode crescer, mas enfim, muito mais como um marcador, né, do que o Heitor. Daqui a pouco mas no momento, dele, né? Colocava ele lá. Então, é que na verdade, vamos lá, a mão desse treinador ela vai aparecer no estilo de jogo do Inter. Esse é um grupo do Inter que jogou em 2 estilos. Num propositivo e num reativo. Aparentemente deu certo nas 2 ideias. Mas Potter, deixa eu fazer uma vírgula. É uma questão interessante essa. Alguns jogadores renderam mais num modelo do que no outro. Pega, por exemplo, o Rodinei e o Moisés. Quando eles estavam com o Eduardo Cudê, que tinha uma ideia de fazer a profundidade com os caras ali do lado, os laterais eram extremas, eles tinham mais dificuldade. Quando eles vieram para o modelo do Abel, assim, um modelo de reação em que eles estavam mais acostumados, eles jogaram mais tempo na carreira deles, assim, eles cresceram um pouco de rendimento. Agora, com o Ramírez, é um pouquinho diferente lá do Cudê, porque quem faz essa profundidade, a amplitude, quer dizer, quem alarga o campo são os extremas, os laterais eles entram mais para dentro. E eu noto, assim, alguma dificuldade. Eu acho que o Ramírez vai ter que trabalhar muito com o Rodinei e com o Ramírez para eles conseguirem fazer essa ideia de vir tinha, Diogo. Oi. Lá no Del Valle, o Ramírez tinha um lateral direito
O ponto de partida do lateral direito era a defesa. E ele se transformava em atacante, armador, fazia gol, chama Preciado o nome do cara. Ele jogava de lateral direito. Contra o Flamengo. Tem que trazer amanhã. Fez gol contra o Flamengo. Amanhã no Salgado Filho. Pois então, esse Preciado, ele não está mais lá. Foi vendido pro Genk da Bélgica. Então não é um jogador de uma qualidade, mas aí você pensa assim, o treinador tem na cabeça um atacante saindo da lateral direita como ponto de partida, porque o cara mais atacava do que defendia. Para ele fazer isso aqui, ele vai ter que fazer uma adaptação que eu não consigo nem imaginar qual o jogador que ele adaptaria para fazer parecido. Essa é uma parte Se ele não tem, do trabalho ele dele. tem que manter o conceito, ele tem que manter o conceito achando a peça, Guerra. Maurício, tem uma grande diferença do trabalho passado para esse. O trabalho passado, se tu ganhasse, tu era herói. Se tu perdesse, seguia tudo igual. Esse trabalho não. Esse trabalho, esse trabalho, se tu perder, o pau canta. Então, a diferença é essa. Eu vou correr riscos. Bom, é um problema teu. Porque tá aqui em cima da mesa. Em cima da mesa tem a granada, ponto 30, a faca. Tu vê como é que tu quer. O que tu quer usar. Porque contra o Novo Hamburgo... Pô, mas é que, escuta, isso é uma terceira guerra mundial, Arsenal, então. Arsenal. Terceira guerra mundial, isso aí. Não, mas porque, assim, no jogo com o Novo Hamburgo... A provocação do Guerrinha é a seguinte, vem um cara com novas ideias, né, tudo que se fala em cima dele, e o time do Grenal vai ser o time que o Abel entrou. Né? É que, Guerrinha, a minha provocação para a tua provocação é que, na verdade, no grupo do Inter, que o Pedro classifica como um grupo bom, e é verdade, principalmente pela repetição dos anos, são jogadores que jogam há bastante tempo juntos, realmente está sendo entregue um bom grupo para ele. Agora, Guerrinha, vamos lá, não tem muito o que fazer. O que tem que se avaliar no Grenal é se o modelo de jogo dele funciona para grandes confrontos. Eu estava tentando me lembrar agora, um jogador... Agora, de peças não tem essa. O Palácio vai ser titular. É a única diferença. Eu estava me lembrando de um jogador que estava no banco. Daqui a pouco se colocou em dúvida se deveria jogar ou não. O Galhardo. Seleção brasileira. No banco. Pois é, para te ver. Então, só não vai jogar o Moledo que está machucado. É certo. Certo. O Saravia e jogaria. O goleiro, e de repente o goleiro ele pode mudar. Eu acho que ele pode mudar. Que agora, não muda muito, né? Agora, o resto é aquele negócio. Vou testar o Marcos Guilherme. Pra quê? Tá, mas Guerrinha, olha só, vamos lá, tu falou do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo, ele não merecia estar no banco do Inter? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Exatamente, que sim. Aí que eu tô falando. Não, eu acho que o Kudê e o Abel não... Tá, o Kudê talvez o Moledo. A gente discute, né? E às vezes que ele botava o Musto Lindoso, né? Aquilo lá era uma calamidade. Não, né? Mas o Moledo eu não discuto, o Moledo é titular. São poucos os jogadores do Inter que estavam no banco, tirando o Moledo na época do Kudê, que mereciam ser titulares. São poucos, no ano inteiro, com Abel e Kudê. Não é tão largo assim o grupo. Não, pode até ser, por exemplo, o Yuri Alberto em alguns momentos. Reserva. Mas já passou, tá? Eu estou botando para frente, como eu disse, eu estou pensando na quarta-feira que vem, não é amanhã. Então, eu acho que não adianta tu tentar testar alguns jogadores que tu não tem planos para aproveitá-los. Não tem. Eu vou testar o fulano, o Beltrano, o Ciclano, o Lindoso, eu vou testar o Marcos Guilherme, eu vou testar o Abel Hernandes, eles não vão começar, eles vão ser... A situação do Rodinei, Guerrinha, eu me pergunto isso. Tu não paga 4 milhões. Não, é 3 milhões de euros, né? Não, o Rodinei já foi, né? Sim, mas então por que ele tá jogando, gente? Porque, de repente, ele ainda não tem a convicção, ele está esperando o Saravia, ele não tem a convicção no Heitor. O Saravia só vem em maio. O Miguel está chegando agora. Outro dia a gente falava disso. O Miguel chega num vestiário que ele ainda não conhece. Ele conhece os caras à distância. Tá igual a gente, pelo teletrabalho, tá todo mundo distanciado. Ele precisa, de certa forma, não chegar pela, entre aspas, malandragem do treinador de vestiário e não quebrar as principais lideranças. Querendo ou não, por que a gente discutiu que o Internacional tinha que pagar lá 1 milhão para manter na titularidade contra o Flamengo o Rodinei? Porque o Rodinei era o cara que vinha até ali, como é que tu vai abrir mão dele? Eu penso que no começo ele vai meio chegar pisando em ovos, e como disse o Guerra, no Grenal ele veste de novo. Tu que chegaste há pouco também é bom tu te calar porque terminou o programa, tá certo? Já estou falando muito. Mas amanhã tem de novo, né? Tem, amanhã tem de novo. Mas só pega o que o Pedro pensa, pega o que o Pedro pensa e começa dizendo que o Pedro tem razão e aparentemente tu mostra que o Pedro tem razão, depois tu muda. Aí o Pedro e eu escuto o programa Pedro depois. Sempre tem razão.
Eu Isso, escuto o Guerrinha, programa depois isso. para ouvir o Pedro de novo. Tá, terminou. Um beijo pra vocês, até amanhã, tá? E hoje à noite o Futebol da Gaúcha contando Inter e Caxias, grande jogo do Campeonato Gaúcho, tá? Alemão, cadê o Alemão? E aí, Pedro, tudo certo? Pode ser eu? Onde é que tu anda? Não é que entrou um som aí, na hora que tu me chamou, entrou alguém, abriu um canal, entrou um som maluco, eu esperei para poder falar, senão ninguém entender. Perfeito. Pedro, a Fizesse bem. Kelly Matos em seguida vai trazer uma notícia boa aí, a perspectiva de 700 mil doses de vacinas para o Rio Grande do Sul. Mas é perspectiva ou certeza? Que tem tanta informação de vacina. Em seguida ela vai contar, na abertura do Gaúcha Mais, ela vai contar pra gente qual é a previsão, porquê desse número, 700 mil. Tá, Nós vamos falar também de uma queda, mais uma agora nos combustíveis, é a segunda na gasolina e a primeira no diesel. Em seguida a Jane Guerra traz os detalhes, qual é o valor de queda nas refinarias da Petrobras. Também vai falar sobre a perspectiva para o 13º antecipação para pensionistas e aposentados do INSS. Nós vamos começar o programa conversando com representantes de 2 hospitais, um lá da região das Missões e outro aqui do Vale do Rio Pardo, sobre a situação dos estoques de medicamentos para pacientes nas UTIs. É a notícia que preocupa a situação. Ao mesmo tempo, nós temos um cenário que começa a melhorar, Pedro. Está diminuindo a quantidade de pacientes em leitos clínicos. Daqui a pouco vai diminuir a pressão também nas UTIs. A fila das UTIs ainda é grande, mas já está diminuindo em relação à semana passada, que é um indicador positivo dos hospitais no Rio Grande do Sul. Está melhorando. E que também bom. Hoje, Pedro, depois das 3, um debate que promete. Nós teremos aqui 2 deputados. Você é a favor ou contra a privatização da Corsã? É a proposta apresentada na semana passada pelo governador Eduardo Leite e vai estar em debate aqui hoje no programa, Pedro. Muito bem, então Leandro Stout e Kelly Matos em seguida trazem o Gaúcha Mais, o Sala de Redação volta amanhã e claro que todos nós dizemos muito obrigado a você pela sintonia, até lá, tchau, fui!